Eu não sei se a sua família está enfrentando um momento de provações e de tribulações, que nós podemos chamar de tempestades. Qual a importância de Jesus nas suas tempestades, em nossas tempestades? Nas tempestades escuras, com trovões e relâmpagos. Quantas vezes os nossos problemas se acumulam tantos, e acabam tornando os nossos dias em escuridão, blackouts. Ficamos sem saber o que fazer. Diante das incertezas, diante da insegurança, nos sentimos como o rei Josafá, dizendo: não sabemos o que fazer, tudo está escuro para nós. Esta foi uma experiência vivida pelos discípulos de Jesus quando tentaram fazer a travessia no mar da Galileia até Cafarnaum, sozinhos no barco sem Jesus. E quando tudo escureceu, eles viveram na própria pele a experiência de ter que atravessar por uma tempestade sem a presença de Jesus na vida deles. Isso não pode acontecer conosco. Se enfrentar as tempestades com Deus já é difícil. Imagina tentar atravessar as nossas tempestades escuras sem a presença de Jesus. A importância da presença de Jesus em nossas tempestades escuras. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, e acompanhe essa leitura que vou fazer nos versículos de 16 a 21. Ao desembarcar o dia, seus discípulos desceram para o mar. Tomando um barco, passaram para o outro rumo, a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles estavam sozinhos. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Nós não sabemos de quem teria sido a ideia de tentar fazer essa travessia até Cafarnaum de barco sem a presença de Jesus. Mas os discípulos decidiram fazer isso. Entraram no barquinho e começaram a fazer a travessia. E aí eles foram surpreendidos, no meio da viagem, com uma terrível tempestade. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E quando o naufrágio parecia inevitável, Jesus então aparece andando sobre as ondas para socorrê-los. E eles puderam experimentar na própria pele a amarga experiência de ter que enfrentar uma tempestade sem Jesus, sem a presença de Jesus no barco. Que isso não possa acontecer com você, principalmente nesses dias difíceis de quarentena. Nós não sabemos se essa tempestade foi obra da própria natureza, ou se essa tempestade foi provocada pelo próprio Senhor Jesus, mas foi algo sobrenatural. O que nós sabemos e podemos afirmar é que Jesus, ele sabia dessa tempestade. Na sua onisciência, ele sabia dessa tempestade. Mas ele permitiu que os discípulos experimentassem essa tempestade como eles queriam, sozinhos,
autossuficientes, para que eles pudessem fortalecer a sua fé, passar por esta experiência difícil, crescerem na fé e entender a importância de não andarmos mais sozinhos, somente com Ele no barco. Tempestades na Bíblia, meus irmãos, representam provações, tribulações. Tempestades na Bíblia significa vales, desertos. E eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, sentado no sofá, muitos de vocês estão passando, enfrentando escuras tempestades. De repente, tudo se torna escuro ao nosso derredor. E ficamos sem saber o que fazer. Jesus permitiu, para que os discípulos pudessem fazer algumas descobertas importantes na própria experiência que eles estavam vivendo naquela tempestade. E eu queria ressaltar para vocês algumas delas, que talvez possam ser experiências que Deus esteja querendo que você viva nessa tempestade que você está enfrentando. A primeira descoberta que os discípulos fizeram naquela tempestade escura foi a importância de Jesus como luz, como um farol naquela escuridão tempestuosa. Eles descobriram que Jesus era o farol, era a luz que eles precisavam naquele momento, farol. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Andai na luz, disse Jesus, para não ser desapanhados pelas trevas, porque quem anda em trevas não sabe para onde vai, pode cair no precipício, pode cair no abismo, pode cair num bueiro sem tampa, porque o inimigo, ele tira as tampas dos bueiros da vida. E a pior escuridão é a falta de fé. A pior escuridão é a incredulidade. A pior escuridão é você pensar que é autossuficiente, que não precisa de Deus com você. Você pode cair. Precisamos da luz. E precisamos ser luz. Salmo 139, versículo 12. O salmista, ele diz uma palavra profunda para nós. Ele diz que para o justo, mesmo as trevas não serão escuras. Salmo 139 é um salmo profundo. Talvez até muito mais profundo que o Salmo 119. Vejam que palavra profunda. Para o justo, até as trevas não serão escuras. Mas como assim? Se a própria natureza das trevas é escuridão, como é que para o justo as trevas não são escuras? A resposta é muito simples. Porque o justo já é luz. E aonde o justo está, não existe escuro. A presença do justo é a ausência da escuridão. A presença do justo é a ausência das trevas. A escuridão para o justo é uma ilusão de ótica, não existe o escuro. O que existe é a ausência da luz. Então, a escuridão aparece. A escuridão, ela não tem existência própria, ela só aparece na ausência da luz. Como isso é profundo? Se a escuridão não tem existência, a luz tem. A luz tem essência. A luz tem fonte, a fonte da luz é o sol. O sol é a natureza de todas as luzes. Ele tem existência própria e é responsável por todas as outras existências. O sol. É por isso que Jesus veio ao mundo como sol nascente das alturas. E nós somos receptores desta luz para enfrentar os momentos de escuridão. Eu ouvi uma canção, semana passada, muito bonita, cantada por uma jovem chamada Priscila Alcântara.
música diz assim: eu quero ser um girassol, de frente para o sol, de costa para o escuro. Eu achei profundo, até filosófico. O justo deve ser como um girassol, de frente para o sol, porque assim é o girassol. De manhã abre as suas pétalas para o sol, como se fosse uma placa solar, um captador de energia solar, abre as suas pétalas para o sol. E o girassol então ele vai girando, girando, girando de acordo com o movimento do sol, sempre à procura do sol, da luz, de costa para o escuro. É por isso que os girassóis são ricos em pólens. E o nome girassol, gira de acordo com o sol. O justo tem que ser como o girassol, sempre de costa para o escuro, frente para o sol. Depois que Jó enfrentou todo aquele momento de provação, escuridão, ele diz que a sua vida foram como dias de escuridão. Mas quando a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, ele foi ricamente abençoado por Deus, ele voltou a ver a luz, o sol voltou a brilhar para o Jó. Talvez ele pudesse cantar a canção de um cantor contemporâneo nosso, cego, chamado Stevie Wonder, You are the sunshine of my life. Como a minha tradução não é muito boa, né? Ele é o sol da minha vida, ele é a luz da minha vida. O justo tem que ser como o girassol. E naquele momento de escuridão, de tempestade, o naufrágio parecia inevitável. Jesus aparece como um farol, como um dia na vida dos discípulos. Mas uma outra experiência que nós podemos aproveitar aqui nesse texto para os nossos momentos de tempestades, é que os discípulos descobriram em Jesus o seu socorro. Descobriu que Jesus era o socorro presente no meio daquela tribulação que eles estavam enfrentando como a sua. No versículo 17 nós lemos assim: já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Mas depois no versículo 19 nós lemos: e eis que viram Jesus andando sobre o mar, foi ao encontro deles como socorro presente naquela tribulação. E aí nós podemos perguntar: como pôde os discípulos de Jesus tentar fazer essa travessia sozinhos, sem Jesus? Será que eles se sentiram tão autossuficientes? Se eles tentaram fazer essa travessia sozinhos, foi porque naquele momento, naquele instante presente, tudo parecia normal, calmo, sereno, tranquilo. O mar estava calmo. Havia até uma brisa, provavelmente disseram: não, nós não vamos precisar de Jesus não, vamos embora, gente. Jesus procura a gente depois, vamos embora. E de repente, no meio daquela viagem, o mar começou a se empolar, a Bíblia diz. O mar ficou em fúria, enfurecido. Os ventos rígidos. E a grande lição que nós aprendemos com isso é que nós não podemos confiar na aparência da situação, na aparência das circunstâncias. Tudo na vida é imprevisível, as tempestades podem acontecer amanhã na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa. Tudo é imprevisível. Por isso é que nós precisamos estar conectados o tempo todo com o socorro de Deus. Não sabemos quando a tempestade virá. Nós precisamos desse SOS constante.
E o Salmo 46 diz que Ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Não é um socorro antes nem depois. Presente na sua tempestade, quando tudo se faz escuro e você não sabe o que fazer. Ele é socorro. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que estão acompanhando essa palavra para uma curiosidade que aparece no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali havia senão um barquinho, que Jesus não embarcara nele, com os seus discípulos, tendo este partido a sós. Curioso isso. Os discípulos embarcaram num barquinho, Jesus ficou, e deixaram um barquinho à disposição de Jesus, amarrado na beira da praia. E Jesus foi ao encontro dos discípulos, mas aquele barquinho continuava ali, na beira da praia. Se Jesus não precisou daquele barquinho para ir até os discípulos, como é que Jesus teria ido até os discípulos? Como é que Jesus teria chegado até os discípulos? De maneira sobrenatural, andando sobre as ondas, andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, porque não era uma situação normal. Jesus estava desafiando a física, e eles ficaram atemorizados, porque tiveram uma visão muito pequena de Jesus. Quantas vezes nós não alcançamos as vitórias que precisamos alcançar, porque nós temos uma visão muito diminuída de Jesus. Nós imaginamos um Jesus humano, um Jesus como nós, que tem medo da tempestade, um Jesus que precisa de um barquinho para remar, para nos procurar, para remar até nós, para nos levar socorro. Ele não precisa disso. Ele criou os céus, a terra, os mares. Numa outra passagem bíblica sobre este mesmo evento, os discípulos disseram: quem é este, que até o mar e o vento lhes obedece? Ele é socorro bem presente nas nossas tribulações, quando tudo se faz escuro e não sabemos o que fazer. O mundo todo hoje está enfrentando um inimigo poderoso chamado Covid-19, coronavírus, mas que é invisível. Ninguém consegue enxergar esse vírus. Daí a razão do pânico. Onde é que esse vírus está? Ninguém sabe. Mas quando alguém é infectado por esse vírus, então sente a força, o poder avassalador desse vírus. O estrago que ele pode fazer. É para este momento que nós precisamos crer num Deus invisível. Um Deus que nós não podemos ver com os olhos naturais, físicos. Mas é um Deus que nós podemos sentir. E quando sentimos a presença desse Deus conosco, nós sentimos também a sua força, o seu poder avassalador contra o pecado, contra os nossos inimigos, adversários, contra as circunstâncias, contra as tempestades que vêm contra nós. Ele é maior do que as nossas tempestades. Mas nós precisamos ter essa convicção de que Ele está conosco. Quando as nossas tempestades querem nos levar ao naufrágio, quando tudo se torna escuro. Os discípulos descobriram que Jesus era a esperança que eles precisavam naquele momento difícil de tempestade. Isaías 57, ou melhor, Isaías 17, 5. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua esperança. Nós não sabemos por quanto tempo os discípulos ainda aguentariam remar, suportar aquela tempestade, aquele mar revolto em fúria. Não sabemos quanto tempo eles iriam aguentar. Mas podemos dizer que eles já estavam desanimados. E foi naquele momento que eles receberam o abraço
para os afogados. Um abraço para os afogados. Satanás, ele usa geralmente 3 armas poderosas contra nós e precisamos tomar cuidado com isso. A primeira arma que Satanás usa contra nós é a arma da desobediência. Com essa arma ele conseguiu distanciar Adão e Eva de Deus. A segunda arma é a arma da corrupção. Foi assim que aconteceu no dilúvio. A terra estava corrompida. E a terceira arma é a arma do desânimo. Tem um cântico que nós cantamos dos Salmos e Hinos, que é o hino 51. Não desanimes, ó coração. Deus cuidará de ti. E Paulo disse, perplexos, porém não desanimados. Ainda que o homem exterior se enfadonhe, se canse, o homem interior se renova a cada dia, a cada manhã. Não desanime. Não perca a esperança. Jesus é a nossa esperança. E finalmente os discípulos descobriram em Jesus a segurança que eles precisavam para concluir essa viagem. E a experiência termina com um final feliz. Então eles, de bom grado, o receberam no barco. E chegou ao seu destino. A viagem teve um final feliz. E os discípulos aprenderam sobre a importância de ter Jesus no barco, de ter Jesus com eles, nos momentos de tempestades, quando tudo se faz escuro. Talvez a sua família, ou talvez você de modo particular, esteja enfrentando uma grande tempestade. Talvez as nuvens se escureceram na sua vida, na sua casa, e você não sabe o que fazer. Convide o Senhor para entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, no seu barco agora. Faça a oração que Moisés fez antes de conduzir o povo para a terra prometida. Ele disse, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir. Comece seu dia fazendo essa oração. Se o Senhor não estiver comigo no barco, se o Senhor não estiver comigo do meu lado, eu não vou sair de casa. Mas quando o Senhor está conosco, Ele é a luz que nós precisamos. Ele é o nosso socorro presente, Ele é a nossa esperança. Ele é a certeza de que nós vamos ir e voltar com segurança. Em nome de Jesus.